Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro e nesse vídeo eu quero compartilhar algumas ideias com você que podem te ajudar a melhorar a tua visão a respeito do mercado, que pode talvez trazer alguma luz, alguma compreensão diferente para a tua forma de você ver no mercado e que você possa implementar essas ideias que eu vou trazer na sua própria forma de atuar no mercado. Antes de mais nada, já se inscreve nesse canal, deixa o seu super like aí, super joinha, me ajuda muito e eu te agradeço já antecipadamente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário para eu ter uma ideia daquilo que você está pensando. É muito legal essa comunicação, beleza? Uma coisa, pessoal, durante esse ano eu me propus a fazer um vídeo por dia e aumentou muito o volume e a comunicação no meu canal. Todos os meus vídeos têm bastante comentários, eu sou muito grato a você que está aí comentando. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder trazer esse conteúdo, sempre conteúdo relevante para você. Então, não são todos os comentários que eu estou respondendo. Eu recebo literalmente muitos comentários todos os dias e eu não posso responder todos, senão eu teria que parar completamente a minha vida. Então, se você mandou algum comentário agradecendo, elogiando, alguma coisa nesse sentido, eu já quero te agradecer antecipadamente e agradecer o apoio, né, e o acompanhamento seu que está fazendo aí durante esse ano de 2019. Beleza? Dúvidas específicas, geralmente eu respondo com algum link, alguma coisa assim, porque realmente o volume de comentários aumentou bastante. Então, já deixa o seu like, é isso aí, vamos para o vídeo. Esse vídeo eu não vou te ensinar nada especificamente, eu quero apenas te dar alguma ideia, que talvez essa ideia possa funcionar como uma fagulha de um pensamento que pode te ajudar de alguma forma. Recentemente eu estava na sala da U-Trading e alguém me perguntou alguma coisa a respeito de volatilidade. E aí comecei a fazer um estudo ali na hora com a pessoa de volatilidade para entender a volatilidade dos pares nos últimos anos, de acordo com o trimestre e tudo mais, que eu não vou me repetir aqui. E no final, até eu fiquei surpreso com aquilo que eu estava explicando, né? Porque era uma ideia muito bacana, muito legal. Não que eu não soubesse, mas a forma como eu expliquei para aquela pessoa, eu percebi que se há 9 anos atrás alguém tivesse me explicado daquele jeito que eu expliquei, eu teria compreendido muito mais as coisas, eu teria aprendido muito mais e talvez eu tivesse implementado alguns detalhes da minha forma de pensar o mercado que eu não tinha capacidade de fazer isso naquela época, mas que hoje é claro que eu tenho. Eu quero compartilhar isso com você, talvez essas ideias possam fazer algum sentido para você. A pergunta específica que me fizeram era um estudo a respeito de volatilidade por trimestre. Então nós estamos aqui no gráfico, no EURUSD, gráfico diário. Se eu aperto o Ctrl Y, aparece o separador de períodos e eu posso ver aqui, cada separador desse é um mês. Então nós temos o mês de janeiro de 2019, vou marcar aqui para você. Aqui janeiro 2019, não, tá errado. Aqui é janeiro. Cadê o janeiro? Tá aqui. Aqui é janeiro, aqui é fevereiro, aqui é março. Aqui é abril, aqui é maio, aqui é junho e aqui é julho. Beleza? Bom, o que me perguntaram era se eu tinha algum estudo em termos de volatilidade por trimestre. Eu respondi que não especificamente algo que eu pudesse compartilhar e nem algo tão específico, né, de acordo com aquilo que as pessoas estavam me perguntando. Sim, eu gosto de estudar bastante a volatilidade, eu acredito que as oportunidades, o segredo para as oportunidades está no estudo de volatilidade em grande parte, tanto para a identificação de oportunidade quanto para a identificação de risco, mas exatamente da forma como a pessoa tinha perguntado, eu não tinha um estudo, e aí eu sugeri, né, que marcasse a mínima aqui do mês de janeiro, a máxima do mês de janeiro, a mínima do mês de março, se extraísse qual foi a quantidade de pips que o mercado movimentou aqui, depois poderia se extrair a máxima, né, do segundo trimestre, ou seja, dos meses 4, 5 e 6, e isso poderia ser feito, ou isso pode ser feito, pelos últimos, vamos lá, pegando aqui na corretora, eu tenho desde 2013, tá? De 2013 a 2019 nós temos 6 anos. O que isso quer dizer em termos práticos? Isso quer dizer que nós temos uma grande quantidade de dados. Se você quiser mais dados, você consegue baixar mais dados. Você pode pegar o gráfico semanal, você consegue voltar lá até 98, 99 e mensal vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá? 96.
Veja bem, o que nós temos gratuitamente na plataforma MetaTrader 4? Nós temos uma série de dados que vai lá desde 1996 até 2019 no gráfico mensal. Por exemplo, nós podemos pegar esses dados e fazer um estudo de volatilidade em cima desses pares, em cima desses dados. O que isso quer dizer? Veja bem, eu não vou te ensinar nada específico nesse vídeo, mas eu quero te dar uma ideia de estudo, que se você entender o que eu quero te dizer aqui, isso pode te ajudar muito, tá? Como que seria? Por exemplo, uma das coisas que eu utilizo bastante, o pessoal, né, talvez você saiba disso ou não, eu gosto muito de entender ou pensar o ATR. O ATR é nada mais, nada menos do que uma forma de medir a volatilidade em pips. O ATR também pode ser medido em porcentagem, tá? O EURUSD, nesse exato momento, ele está com um ATR de 48 pips. Ou seja, como média, nos últimos 7 dias, ele tem movimentado 48 pips pelos últimos 7 dias. O que isso significa na prática, Diógenes? Isso significa que, somando todos os últimos 7 dias, fazendo uma média deles, vamos dizer que um dia teve 70 pips, outro dia teve 80, no outro dia teve 100, no outro dia teve 30, no outro dia teve 40, enfim, só exemplo, tá? Somando os últimos 7 dias e dividindo por 7, nós teremos uma média de 48 pips de movimento no EURUSD. E aí a sugestão que eu fiz foi o quê? Você pode calcular isso para qualquer período que você quiser, no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, 5 minutos, qualquer período, tá? Eu não recomendo isso aí para períodos de day trade, mas você pode fazer sim. E a partir desse estudo, você pode descobrir qual foi o comportamento do mercado quando o mercado atingiu aquele limite de ATR, por exemplo. Você pode fazer um estudo de forma totalmente gratuita, você precisa ter assim, algumas habilidades básicas de Excel para você conseguir fazer isso. Você pode fazer um estudo de volatilidade do EURUSD usando a própria plataforma MetaTrader 4 e você descobrindo, por exemplo, se pegar aqui, desde dezembro aqui, 2014, começo de 2014, tá? Você pode extrair os dados e ver qual foi a mínima e qual foi a máxima do primeiro trimestre de 2014, a máxima aqui no caso, e a mínima do segundo trimestre de 2014, a máxima e a mínima do terceiro. Você pode extrair isso por mês, você pode extrair isso por dia. Extraindo essa informação, você pode fazer muito bem o que? Imagine que você descobriu que ao longo dos últimos 5 anos o EURUSD movimentou uma média, vamos pegar aqui um valor só para a gente ter um parâmetro, movimentou uma média de 400 pips por trimestre, tá? Então você pega lá, primeiro trimestre T1, ó, primeiro trimestre de 2014. Isso aqui pode ser uma coluna, tá? Na sua planilha do Excel. Primeiro trimestre de 2014, quanto que ele movimentou? 500 pips. Ou em porcentagem, se você quiser fazer. T2 barra 2014, por exemplo. Você vai descobrir que o mercado movimentou 700 pips. E assim por diante. Todos esses dados, você vai demorar assim, pouquíssimo tempo para você conseguir extrair isso. Nos últimos 5 anos, a gente está falando de trimestres, nesse exemplo, tá? Vai dar 4 trimestres por ano, vezes 5 vai dar 20, ou seja, é pouca informação. Você consegue fazer isso rapidamente. E aí, uma vez que você tira a média disso aqui, vamos dizer que você chegou que a média de movimento para o EURUSD nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, o tempo que você extraiu, foi de 600 pips por mês. Você descobriu que, pelos últimos 10 anos, ele movimentou uma média de 600 pips por mês. Só um exemplo, tá? Não estou trazendo dados aqui, só para você entender a ideia. Quando você extrair esse número, você consegue fazer isso, descobrir isso de forma muito fácil, bem tranquila. O que eu te recomendo? Volta lá no começo dos dados, por exemplo, aqui janeiro de 2014, e imagine o seguinte, imagine que não existe toda essa coluna de dados aqui, ó. Todo esse histórico não existe ainda. Nada disso aqui existe. E aí? O que você pode fazer a partir dessa informação? Acabou de começar o trimestre. O que você faz? Você simula uma situação onde você descobriu que pelos últimos trimestres movimentou uma média de 600 pips por trimestre, por exemplo. Você simplesmente
a partir do primeiro candle do trimestre, você coloca uma ordem pendente de compra em 600 pips mais para baixo. Por quê? Você espera que o mercado, se ele andar os 600 pips, que ele caia, pegue a sua ordem e depois volte. E você pode colocar uma outra ordem 600 pips, uma ordem pendente de venda 600 pips lá para cima. Você não vai demorar tempo para fazer isso, você pode fazer isso escrevendo na mão se você quiser, você pode fazer no Excel, que eu te recomendo, ou através de um software próprio para isso, como o Forex Tester, tá? E aí você coloca, e aí você começa simplesmente a ver qual foi o movimento do mercado depois disso, até onde que o mercado foi e se ele pegou, como que o mercado teria se comportado de acordo com a sua ordem, se ele teria executado a sua ordem de compra de venda e se isso teria dado stop loss, se teria dado take profit, qual que teria sido o desenvolvimento dessa operação. A partir disso, se você fizer isso da forma correta, né, com esse exemplo que eu estou te dando, você pode extrair os dados e trazer para um laboratório pessoal seu, para você identificar o que funcionou, como funcionou, qual que teria sido a sua perda, qual que teria sido o seu ganho no mercado, dentro daquelas situações, daquelas condições, qual que teria sido a pior situação, qual que teria sido a melhor situação, ok? O que você pode fazer também? E aqui, é lógico, você precisa ter conhecimento para você conseguir fazer isso de forma eficiente, tá? Não é só porque eu estou falando aqui que eu estou recomendando você fazer. Por favor, vamos lá, hein? Mas, o que poderia ser feito exatamente nesse caso? Imagine que você descobriu que o ATR médio seja de 600 pips, ou seja, o movimento médio seja de 600 pips por trimestre. Coloca uma ordem pendente de compra 600 pips abaixo. Então aqui, buy, uma ordem pendente de compra. Coloca uma ordem pendente de venda, sell, 600 pips acima. Você espera que o mercado ande os 600 pips, execute a sua venda e depois ele caia. Ou que ele ande os 600 pips, execute a sua compra e depois ele suba, faça uma retração dentro daquele mesmo trimestre. Ou você pode fazer o quê? Agora, aqui que vem o conhecimento, a ideia um pouco mais elaborada. Você precisa ter um certo conhecimento para fazer isso, senão pode dar muito ruim. Mas, o que pode ser feito? Né? Começou o trimestre, você abre um hedge. Abre uma possibilidade de operação. Um hedge aqui, por exemplo, abre uma compra, buy, e abre uma venda, sell. Começou o trimestre, abre uma compra e uma venda. Por que abrir uma compra e uma venda, Diógenes? Porque depois que o mercado cair uma certa quantidade de pips, você fecha a operação que está positiva. Então, por exemplo, a sua venda vai estar positiva, você fecha a operação que está positiva. E a partir daqui você espera que o mercado retorne. Se ele retornar 100 pips, você está ganhando 100 pips por causa que você pode fechar compra. Por exemplo, imagine que o mercado caiu 600. Então você fechou a operação de venda com mais 600. Só que a sua operação de compra vai estar com menos 600. Ok? Só que se o mercado retrair 100 pips, e ao invés de você fechar a compra com menos 600, você fecha ela com menos 500, quanto foi que te sobrou nessa operação? Te sobrou 100 pips. E isso aqui é o seu lucro dessa operação. Eu estou te dando um exemplo de trimestre, mas você pode pensar isso em qualquer período. Qual que é a vantagem de fazer isso, de abrir um hedge aqui? Porque você não estará exposto à oscilação do mercado. E a sua exposição só começará a partir do momento que você soltar uma das partes. E para isso você precisa ter os estudos. O que eu estou dizendo para você é: pegue as suas ideias e traga para testar na plataforma, em um laboratório pessoal seu, onde você possa confrontar as suas ideias para você identificar se essas ideias funcionam antes de você colocar dinheiro de verdade para funcionar nessa bagaça. Essa é a ideia. Vai colocar dinheiro de verdade? Calma. Abre uma conta demo primeiro, começa com pouco dinheiro, ou com uma conta demo. Eu recomendo que você comece com uma conta demo para você testar as suas ideias. Exatamente do jeito que eu estou te sugerindo fazer aqui. Você pode abrir um hedge e depois destrava uma das partes do hedge, esperando que o mercado retraia um pouco. Você pode pegar um estudo de volatilidade do ATR para o mês, para o trimestre, para a semana,
o período que você quiser, e você vê qual que costuma ser a elasticidade do mercado para um lado para o outro antes de retrair, e você pode incrementar técnicas, estratégias de gerenciamento de risco que vão te ajudar muito. Então, a minha recomendação para você agora nesse vídeo é teste. Você pode pegar essas ideias, você pode criar, elaborar a tua própria forma de ver o mercado a partir disso. Você não precisa estar testando estratégias novas com dinheiro de verdade. Eu não te recomendo que você faça isso, porque a chance de dar errado é muito grande. Tem uma estratégia nova, tem uma ideia nova, um negócio que você quer testar, vai para a conta demo. Beleza? Fica esse monte de ideias, espero que você consiga extrair alguma coisa dessas ideias que eu te deixei aqui, tá? Se essas ideias forem úteis para você, deixa aí nos comentários dizendo que essas ideias te ajudaram de alguma forma. Eu recomendo muitíssimo que você teste o seu conhecimento em conta demo antes de você testar, gastar o seu dinheiro de verdade antes de você investir. Eu te recomendo você entrar aí, ó, nesse link, se você não tiver uma conta demo ainda, bit.ly/ActiveDemo, e você vai conseguir baixar uma plataforma, uma conta demo, e você pode testar o seu conhecimento de forma totalmente gratuita. E é muito sério isso. Eu sei que tem pessoas que metem o pau em conta demo, tem traders, né, mentores que fazem um verdadeiro desfavor para a comunidade porque fala mal de conta demo, e conta demo não é uma coisa ruim, tá? A conta demo não serve para você testar o seu emocional, beleza? Não serve, isso é verdade, isso é fato. Mas a conta demo serve sim para você testar a estratégia. A estratégia não precisa ser testada com dinheiro real, com dinheiro de verdade. Botar $1000 lá para queimar só para se descobrir se uma estratégia funciona ou não. Então, primeiro treina a estratégia e depois coloca um dinheirinho pequeno lá na corretora, seu de verdade, para você treinar e testar o seu emocional. Então, entra aí nesse link, bit.ly/ActiveDemo, se você não tiver uma conta demo, e faça os testes, beleza? Sugestão, estabeleça blocos de teste de 3 meses. Pega uma conta demo, vai com ela por 3 meses, depois outra conta demo por 3 meses, e aí você compara os resultados. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e um forte abraço, se inscreve no canal, deixa o seu like, fica com Deus, e até mais.